Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Já estamos terminando, irmão. Já estou vendo alguns irmãos ali, já com Morfeu nas costas. Conhece Morfeu? Morfeu, o deus grego do sono, exatamente, né? Tem uns que estão com a família inteira com Morfeu nas costas, né? Brincadeira. Então nós vamos ser breve, vamos ser rápido nessa palestra. Eu sei que é uma palestra, uma tarde de palestra é um pouco cansativa, mas eu creio que o conhecimento, a sede pelo conhecimento supera as nossas debilidades físicas. E o Senhor assim nos ajudará. Antes de entrar na palestra, eu quero fazer meus agradecimentos ao pastor Natanael, filho, presidente da igreja, pastor Natanael Rinaldi, pai que sempre esteve conosco, nos ajudando nessa área apologética. Aliás, está diante de mim aqui duas colunas que foram baluartes para o meu ministério. Pastor Ezequias Soares, na área das testemunhas de Jeová. Eu comecei evangelizando testemunhas de Jeová e não tinha nenhum material, né? Apenas o meu conhecimento bíblico da escola dominical. E em alguns debates eu deixava muito a desejar. Até que eu encontrei um livro da autoria do pastor Ezequias Soares. Aí eu disse comigo, é agora. É agora que eu vou ganhar a batalha, né? E graças a Deus, Deus nos tem dado graça através do material desses irmãos maravilhosos. Pastor Natanael Rinaldi, pai, nem se fala, né? Ele é o nosso guru, que a gente costuma chamar carinhosamente de guru da apologética e principalmente na área do adventismo do sétimo dia. Em nome dos alunos, o pastor João Flávio já fez o agradecimento, mas eu gostaria de reiterar esse agradecimento em nome dos alunos do Seminário Teológico CACP, do qual, pela misericórdia de Deus, eu sou o coordenador do curso. Eu gostaria de agradecer aos irmãos, a toda a comissão organizadora da igreja, do evento, muito obrigado. Novamente nós fomos recebidos com muito carinho, muita alegria pelos irmãos. Isso vai ficar em nossa memória, em nossos corações, e nós vamos levar esse testemunho lá para o nosso seminário. Obrigado pela presença de você nessa tarde. Eu sei que é muito difícil estar aqui num feriado, né, mas você está investindo no seu conhecimento teológico, e isso agrada a Deus e é muito bom para a nossa alma. A palestra do qual eu fui incumbido diz respeito a uma grande área da heresiologia, chamada catolicismo romano. Dentro desta área, foi-me dada a incumbência de analisar 4 dogmas sobre Maria. Então eu vou falar sobre Maria nesta tarde. Aliás, hoje é feriado do quê? Por que é feriado hoje? Isso, feriado das crianças. Muito bem, irmãos. Muito bem. Vocês nunca foram bons católicos, viu? Vocês nunca foram bons católicos. Mas em falar em catolicismo, me vem à memória agora quando eu era pequenininho, né? Lá na cidade, uma cidade fronteiriça ali de Minas Gerais. Eu lembro como se fosse hoje. Eu saía com as crianças na rua, era uma rua que não era pavimentada ainda, era rua de terra. E nós pegávamos na mão das crianças, a freira saía na frente e nós cantávamos um corinho ali, né? Uma musiquinha. Talvez vocês que eram católicos também, talvez vão relembrar desse corinho. Diz assim: Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Bonito, né, pastor Natanael Rinaldi? Não? Muito bem. E dizia ainda mais: azul é o teu manto, branco é o teu véu. Mãezinha querida, eu quero te ver lá no céu. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? E eu acreditava realmente que Maria estaria me protegendo e que Maria estaria me esperando lá no céu. Então, quando se fala em Maria, há um apelo enfático para uma afetividade entre mãe e filhos, né? Freud já discutiu sobre isso no Complexo de Édipo, né? Ele diz muito sobre essa dependência do filho para com a mãe. Mas ninguém melhor do que a religião para impor essa dependência sobre as pessoas. E ninguém melhor fez isso do que a Igreja Católica Romana. Nem mesmo o paganismo primitivo conseguiu fazer isso, que a igreja fazer essa dependência funcionar tão bem quanto a Igreja Católica tem feito nos dias de hoje. Portanto, é sobre esse tema que eu quero falar. Frente a frente com Maria, desconstruindo a Mariologia à luz da Bíblia.
né? Por que frente a frente com Maria? Nós queremos saber quem é a verdadeira Maria. Será que a Maria que a Igreja Católica apresenta às pessoas é a Maria da Bíblia realmente? E se não for, nós vamos tentar descobrir quem é essa Maria da Igreja Católica. E você vai ter uma palhinha disso aí nessa tarde. Esse estudo de hoje, irmãos, na verdade é um protótipo de uma série que nós estamos planejando, eu e o pastor João Flávio, a fazer. Cada tópico do que nós iremos falar aqui resumidamente será transformado em uma palestra independente, uma palestra à parte. Portanto, o objetivo da palestra é analisar os 4 dogmas marianos à luz das Escrituras Sagradas. Eu sei que você tem na sua apostila aí, no final, um título, né? Maria, Rainha dos Céus. Talvez não vai dar para nós comentarmos sobre ele, mas os 4 dogmas marianos, nós vamos sim analisá-los à luz da palavra de Deus. Agora, as pessoas perguntam, Mariologia. Meu irmão falou assim, eu conheço Mariolatria, mas Mariologia eu nunca ouvi falar. Ora, é muito simples. Mariologia é uma disciplina teológica que só existe dentro da teologia católico-romana, tá? Nada mais é do que o estudo do conjunto de doutrinas que tratam sobre Maria numa perspectiva católico-romana. Então, eles construíram todo um arcabouço teológico em volta das questões mariológicas, em volta da pessoa de Maria. Então eles têm ali, como você pode perceber, dicionário de Mariologia, para tratar sobre os conceitos mariológicos. Eles têm também vários livros, dentre eles aí, Introdução à Mariologia, que vai tratar sobre os vários aspectos de Maria em relação à teologia católica. Eles dividem então a Mariologia em outras áreas. Tem Mariologia sistemática, Mariologia histórica, Mariologia popular da tradição, enfim, há uma vasta área aí que eles trabalham para tentar explicar a fé católica à luz da tradição e à luz de alguns textos bíblicos que pretensamente fundamentariam a doutrina de Maria católica nas Escrituras. Agora nós falamos sobre dogmas, né? Falamos aqui, explicamos o que é Mariologia, vamos falar um pouquinho sobre dogma. O que é um dogma dentro da perspectiva católico-romana? Dogma é uma doutrina definitiva que obriga a todo o povo católico a crer sem contestação. Tá? Então o católico não pode contestar nenhum desses 4 dogmas que nós iremos tratar daqui a pouco. E mais, sua negação é repelida como heresia e estigmatizada com anátema. Ou seja, o católico que negar esses dogmas, por exemplo, que Maria não foi assunta ao céu em corpo e alma, ele está debaixo da maldição da Igreja Católica e é colocado como um herético. Tá? Então isso é um dogma para a Igreja Católica, não pode tocar. Então nós vamos tentar tocar nesses dogmas católicos, mostrar que na verdade o herético é quem construiu todo esse arcabouço teológico aqui em torno da pessoa de Maria. A Maria, irmãos, da Igreja Católica, muitos católicos pensam que os padres, os papas, os pensadores, os teólogos da Igreja Católica construíram essa baseando-se na Bíblia Sagrada. Mas, na verdade, quando nós vamos estudar, a Mariologia católica, ela está toda fundamentada em livros apócrifos. Ora, o que é um livro apócrifo? Um livro apócrifo são livros antigos do 2º, 3º, 4º século, 5º século, que falam sobre o cristianismo, que falam sobre personagens do Novo Testamento, mas que não foram incluídos no cânon sagrado, né? Por exemplo, os livros apócrifos tentam dar uma resposta e preencher uma lacuna onde os canônicos deixam em aberto. Um exemplo disso é a infância de Jesus. Os canônicos falam de Jesus até aos 12 anos. Dos 12 aos 30 anos de idade, há um silêncio enorme, tanto nos sinóticos quanto no Evangelho de João. Então, os evangelhos apócrifos, os textos apócrifos, tentam preencher essa lacuna, histórias próprias e independentes, né?
Então a Mariologia da Igreja Católica foi construída em cima destas heresias apócrifas. E não sou eu que estou falando. Daqui a pouco eu vou citar para vocês autoridades católicas que falam sobre isso. São mais de 17 livros de textos apócrifos que falam sobre Maria. Dentre essa vasta literatura apócrifa, existe mais de 17 livros que falam sobre isso. Alguns são fragmentos, outros são livros inteiros mesmo. Tá? Por exemplo, os mais famosos que nós temos aí, o Proto-Evangelho de Tiago, o Nascimento de Maria, o Evangelho do Pseudo-Mateus, História de José o Carpinteiro, o Evangelho Armênio da Infância, o Evangelho dos Hebreus, Livro da Infância do Salvador e o Evangelho Secreto da Virgem Maria. São alguns dos livros apócrifos que tratam sobre a pessoa de Maria. E esses livros, eles tentam construir uma Maria que não existe, que está ausente nos livros canônicos, no Novo Testamento. Por exemplo, o próprio Evangelho de Tiago é onde a Igreja Católica vai tirar os nomes dos pais de Maria, Joaquim e Ana. É nesses livros apócrifos também que a Igreja Católica vai tirar a questão da manjedoura, os burrinhos lá, toda aquela tradição que você conhece no dia de Natal. É desses livros apócrifos, desses textos apócrifos, que a Igreja Católica vai tirar a cor do manto de Maria, e outras doutrinas mais importantes para o catolicismo. Esse frei aqui, o Jacir de Freitas Faria, ele é um exegeta da Igreja Católica, é um teólogo, e ele é um especialista em literatura apócrifa. Olha como que ele se reportou em um artigo, em um site católico, a respeito da influência dos apócrifos na Mariologia católica. Muitas tradições religiosas, abre aspas, em relação a Maria, guardadas na memória popular e em dogmas de fé, têm suas origens nos apócrifos. Olha que interessante. E ele prossegue: a nossa devoção mariana é mais apócrifa do que canônica. Então, esse frei, ele está realmente admitindo que tudo que se diz sobre Maria na Igreja Católica, eles não retiraram da Bíblia, dos livros canônicos, eles retiraram de livros espúrios que foram rejeitados pela Igreja como heréticos, ou mesmo como livros não válidos para a fé e prática do cristianismo ortodoxo. Mas vamos prosseguir. Agora, ele vai falar como que esses livros apócrifos pintam Maria. As atitudes de Maria relatadas pelos apócrifos mostram a sua liderança entre os primeiros cristãos, sobretudo os apóstolos. Ela tinha poder de convocá-los para uma assembleia. Ela era a senhora dos apóstolos. Os apóstolos a chamavam de mãe, porque ela era exemplo de mulher integrada. Olha que interessante, vocês perceberam que na literatura apócrifa apontada por esse frei, Maria sobressai. Se nos livros canônicos nós temos uma Maria como serva do Senhor, lá nos livros apócrifos ela já está como líder da comunidade cristã, até mesmo acima dos apóstolos. Então, a construção mariológica que os apócrifos fazem foi trazida para dentro do catolicismo romano e foi admitida como verdade de fé. Então isso não tem base nas escrituras. Tudo que nós veremos aqui, meus irmãos, tem base em literatura apócrifa e não em literatura canônica, ou seja, nos livros que nós temos no Novo Testamento aprovados por Deus. Dentre as grandes doutrinas mariológicas, nós temos, eu citei para vocês, são quatro pilares que constroem a Mariologia católica. Dentre essas quatro doutrinas, nós temos três que aparecem exclusivamente nos livros apócrifos, mas que estão ausentes nos livros canônicos, no Novo Testamento. Primeiro, a virgindade perpétua de Maria, a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção ao céu. Tá? Nós vamos tratar sobre isso aí especificamente nos próximos slides. Portanto, nós temos quatro dogmas, como já citei. Primeiro, o que é chamado a Theotokos, ou Maria como mãe de Deus. Maria lá na reza é mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, reza o católico. Então Maria é chamada de mãe de Deus. Ai Pártenos,
sempre virgem. Ela é invocada também na Igreja Católica como a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus. E ela também é crida como isenta de pecado, né? É a doutrina da Imaculada Conceição, ela foi preservada do pecado original. E por último, o último dogma admitido em 1950, diz que Maria subiu ao céu, foi ressuscitada com corpo e alma, como assim foi o seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos 4 dogmas da Igreja Católica, que nós vamos analisar à luz das Escrituras. Então nós ao primeiro dogma aqui, que é o dogma da Theotokos, Maria, Mãe de Deus, né? Vamos ver então o que diz a Igreja Católica em seus documentos oficiais. Desde os tempos mais remotos, a bem-aventurada Virgem é honrada com o título de Mãe de Deus, a cujo amparo os reis acodem com suas súplicas em todos os seus perigos e necessidades. Então eles deixam bem claro que Maria, ela não só é a Mãe de Deus, mas deve ser invocada como a Mãe de Deus, né? E os argumentos são vários. Vamos citar 3 argumentos católicos aqui, retirados de literatura católica. Primeiro, lá a Nova Enciclopédia Católica em inglês diz: olha, Maria é realmente a Mãe de Deus, se satisfazer em 2 condições. Primeiro, que ela é realmente a Mãe de Jesus, e outro, que Jesus é realmente Deus. Olha, a lógica indica que, se Jesus é Deus e Maria é Mãe de Deus, e Maria é Mãe de Jesus, então Maria pode ser chamada de Mãe de Deus. Essa é a lógica invocada aí pelos teólogos católicos. O segundo aí é um texto bíblico em que Isabel chama Maria de Mãe de meu Senhor, né? A palavra em grego aí, Kyrios, né? Ela significa Senhor, e eles falam, olha, o Senhor, quando se relata no Antigo Testamento, principalmente na Septuaginta, ele tem uma conotação de divindade. Então o Senhor ali está como um substituto para o nome divino. Então Isabel, em outras palavras, chamou Maria realmente da Mãe de meu Deus. Sicúrios remete à divindade. E terceiro aí, a expressão Mãe de Deus sempre foi usada por antigos escritores cristãos. Até mesmo Lutero e Calvino usaram em seus escritos o termo Mãe de Deus. Portanto, temos aqui alguns argumentos da Igreja Católica e vamos tentar responder estes argumentos à luz da história e das Escrituras. Para entendermos essa questão de Mãe de Deus, essa expressão tão interessante, a gente tem que voltar um pouquinho na história e relembrar o que aconteceu no Concílio de Éfeso, em 431 d.C. O pastor Ezequiel Soares falou aqui sobre vários credos, né, e vários concílios ecumênicos. Dentre eles aqui nós temos o Concílio de Éfeso. E toda essa questão do título Mãe de Deus começa no Concílio de Éfeso. Vamos entender isso. Há 2 personagens principais nesse concílio, Cirilo de Alexandria e Nestório de Constantinopla. Nestório, ele defendia que Maria nunca poderia ser chamada de Mãe de Deus, porque para ele Jesus é como se tivesse 2 naturezas separadas, tá? Como que se transformando em 2 pessoas. Então Jesus era divino e era humano, mas não se misturavam essas 2 naturezas, tá? Elas estavam separadas. Portanto, Maria nunca poderia ser mãe da natureza divina, nunca poderia ser chamada de Mãe de Deus. Então, ele sugestionou aqui, ele deu uma sugestão, olha, Maria no máximo pode ser chamada de Christotokos, ou seja, Mãe de Cristo. Enquanto isso, Cirilo diz que Maria não, ela deve ser chamada de Theotokos, sim, a Mãe de Deus, porque Jesus Cristo, apesar de ter 2 naturezas, essas 2 naturezas, elas não andam totalmente separadas, tá? Então, isso causou um celeuma muito grande na igreja primitiva, a ponto de convocar um grande concílio. Mas atrás disso nós temos outras coisas. Nós temos questões políticas, nós temos questões eclesiológicas e nós temos questões teológicas. Por exemplo, havia uma rivalidade muito grande entre as sés ou a grande potência religiosa do cristianismo naquela época, Alexandria com Antioquia. Uma dessas rivalidades diz respeito à visão teológica ou hermenêutica, né, de que ambas as partes tinham a respeito das Escrituras. Por exemplo, Alexandria, eles tendiam para uma interpretação mais alegórica das Escrituras, enquanto que
Antioquia tendia para uma interpretação mais literal. Então era muito normal Nestório, sendo da escola de Antioquia, invocar Jesus como humano, trabalhar mais a humanidade de Jesus Cristo. E Cirilo trabalhar mais a questão da humanidade, da divindade de Jesus Cristo, porque Cirilo era adepto da escola de Alexandria, do qual tinha uma interpretação mais alegórica, mais espiritualizada das Escrituras. Muito bem, finalmente, resumindo todo o concílio, Nestório perdeu o debate. Eu não tenho tempo para tratar sobre o concílio. Nestório perdeu o debate, foi deposto como herético, e Cirilo se tornou o campeão da ortodoxia. Então ficou declarado no concílio de Calcedônia, que Jesus Cristo tinha duas naturezas, porém essas naturezas elas se combinavam perfeitamente. Agora, a pergunta que eu faço é: por que Cirilo escolheu a cidade de Éfeso? Essa briga entre Cirilo e Nestório é antiga, antes de 431. 431 foi o ápice disso. Então eles vinham já disputando teologicamente há muito tempo. Agora, Cirilo estrategicamente escolhe a cidade de Éfeso. Por quê? Uma simples razão. A cidade de Éfeso, ela é muito simbólica nessa questão da maternidade. Nós veremos que na cidade de Éfeso aconteceu algo muito interessante quando a gente abre lá no em Atos capítulo 19 e vê o apóstolo Paulo quase sendo morto por adeptos de uma religião cujo principal personagem era uma deusa. É muito interessante isso aí, porque a cidade toda ela tinha um sentimento de maternidade. E estrategicamente, Cirilo escolheu essa cidade para isso. E a igreja na qual Cirilo escolheu era uma igreja dedicada a Maria. O termo Theotokos era muito aceito em Éfeso. E isso facilitou que Cirilo ganhasse o debate no concílio de Éfeso. Mas olha que interessante o que diz esse historiador católico, o Roque Frangiotti, no livro História das Heresias, Conflitos Ideológicos dentro do Cristianismo. Ele diz o seguinte, olha: a proclamação do dogma da maternidade divina na cidade de Éfeso parece ter um significado profundo e está ligado a uma tradição pagã muito antiga. Dizem os historiadores que o povo aguardava ansioso, junto à basílica, o encerramento do concílio. Quando se soube que os bispos conciliares reconheceram Maria como verdadeira mãe de Deus, o povo saiu jubiloso pelas ruas, em que 4 séculos antes havia produzido um grande tumulto contra o apóstolo Paulo, porque este se opunha à devoção pagã ao culto da deusa mãe Ártemis dos Efésios. Olha que interessante, esse historiador ele não é evangélico, ele é católico, e ele conseguiu enxergar um fato muito interessante, que 4 séculos atrás o apóstolo Paulo estava em guerra espiritual com outra divindade feminina, a deusa Ártemis, ou Diana dos Efésios, como diz algumas traduções. Não é? Essa Ártemis, ou Diana, também era invocada como a grande mãe. Desde a época de Ur dos Caldeus, que os arqueólogos têm descoberto, irmãos, estatuetas dessas grandes mães. Em todas as religiões, em todos os lugares, as pessoas sempre adoraram uma grande mãe, uma divindade feminina, materna, que iria proteger aquele povo. Começa com Cibele. Cibele é trazida para a Grécia, era uma outra deusa. Ela se transformou em Ártemis, e Ártemis se transformou em Diana dos Efésios. E para completar isso aí, um pouquinho antes, em 375, um dos pais da igreja, Epifânio, ele faz um tratado chamado Panarion. E nesse tratado, ele descobre uma seita. Esse tratado era sobre várias seitas da época, e ele fala sobre uma seita que ninguém, antes ou depois dele, falou sobre ela. Era uma seita composta por mulheres, chamada de coliridianismo. Olha o que ele diz. Algumas mulheres decoram uma espécie de carro ou um banco de 4 cantos, e depois de estirarem sobre ele uma toalha de linho, num certo dia festivo do ano, colocam em frente dele um pão durante alguns dias e o oferecem em nome de Maria. Em todas as mulheres partilham deste pão.
Desde essa época, então, Epifânio já descobre uma comunidade que adorava Maria, que venerava Maria. Isso aí começou a passar para o cristianismo e chegou à cidade de Éfeso por causa dessa tradição da grande deusa Ártemis, né? Geoffrey Ash, que é um outro pesquisador no livro The Virgin, né, a Virgem, o escritor Geoffrey Ash coloca a hipótese de que o coloridianismo foi uma religião paralela ao cristianismo, fundada pela primeira geração de seguidores da Virgem Maria, cujas doutrinas foram mais tarde incluídas pela Igreja Católica no Concílio de Éfeso, né? E aí nós temos, você pode perceber ali, ruínas do templo de Diana, ou de Ártemis, lá no capítulo 19, versículo 23 ao 37 de Atos, onde há aquele evento onde Paulo quase é apedrejado pelos ourives, né? Aquelas pessoas que ganhavam dinheiro fazendo estatuetas da grande deusa Diana. E aí sobrou essas ruínas do grande templo, que era muito imponente, era uma das 7 maravilhas daquele mundo antigo. E aí nós temos o que foi descoberto aí pelos arqueólogos, né? As estatuetas, né? As imagens de Diana e de Ártemis. E olha que coisa interessante. Enquanto Diana, ela representa a grande mãe, vocês podem ver ali, né, vários seios, né, mostrando que Diana era realmente a grande mãe, a portadora de uma maternidade de toda a humanidade ali. Enquanto Diana é considerada a mãe, Ártemis é a virgem. Então relaciona virgem e mãe, justamente o que a Igreja Católica coloca em seu credo, porque Maria é virgem e mãe ao mesmo tempo. Após o Concílio de Éfeso declarar que realmente Maria era mãe de Deus, quais foram as consequências imediatas após o dogma da maternidade divina ser oficializado? Vamos ver. Primeiro, o Papa imediatamente mandou construir uma grande basílica para Maria, chamada de Basílica de Santa Maria Maior, porque para ele teria que ser a maior igreja já construída em honra a Maria. E também começou a surgir vários ícones, quadros da Virgem, dentre eles o ícone da Theotokos, né, a chamada Mãe de Deus. Após o concílio, então, começou a disseminar muitas coisas sobre Maria. E aqui nós temos aí, na cidade de Éfeso, a suposta casa onde Maria morou. Vocês estão vendo ali, né, as imagens superiores, e uma estátua ali, uma imagem de Maria representando ali a casa onde Maria morou, e uma pequena igreja, também uma pequena capela ali em honra à Virgem Maria, tá? Agora, a pergunta que nós fazemos é, Maria pode ser chamada de mãe de Deus realmente? Se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, Maria pode ser chamada de mãe de Deus? Vamos pedir a opinião, por exemplo, do teólogo James White. James White é um apologista reformado que tem um ministério bem sucedido nos Estados Unidos. É um exímio debatedor dessa área de apologética. E no livro Maria, Outra Redentora, ainda não traduzido para o português, na página 45 ele diz: a maioria das vezes em que a frase Mãe de Deus é usada, as pessoas que a estão usando não estão de alguma forma comentando sobre o fato de que Jesus Cristo era Deus e homem na terra. Eles não estão falando sobre Cristo de forma alguma, mas sobre Maria. E eles estão usando o título para lhe dar uma posição de honra e poder. Olha que interessante. Quando os bispos conciliares ali em Éfeso declararam que Maria era mãe de Deus, ele estava levantando uma questão cristológica. Porque o que estava em debate ali era a natureza de Cristo. Não tinha nada a ver sobre Maria. Maria entrou apenas como uma fundamentação. Ora, se realmente Jesus Cristo é Deus em homem, né? Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Maria então é a Theotokos. E uma coisa interessante, a palavra Theotokos, a princípio na língua que eles debateram ali, não era mãe de Deus, mas portadora de Deus. É um pouco diferente. Depois a Igreja Católica acostumou chamá-la de mãe de Deus. Mas então, a princípio, né, de princípio ali, a questão era puramente cristológica, não tinha nada a ver com Maria, está falando sobre Cristo. Maria entrou ali como uma coadjuvante, uma fundamentação para os argumentos de Cirilo e dos bispos que estavam acompanhando.
né? Hoje, quando a Igreja Católica usa a expressão Mãe de Deus, não tem mais nada a ver, irmãos, com questões cristológicas. Eles transformaram Maria num outro ser, numa outra divindade. Olha, de Mãe de Deus, Maria passou a ser mãe da igreja. Sabe por quê? Porque se a igreja é o corpo de Cristo e Maria deu a luz ao corpo de Cristo, então Maria, por analogia, também é a mãe da igreja. Olha que coisa terrível, né? Maria também agora foi transformada em mãe de toda a humanidade, rainha dos céus. Se Jesus é o rei dos reis e a ele está destinado o reino dos céus, Maria, logicamente, como mãe de Cristo, é a rainha-mãe, ou a mãe, ou a rainha dos céus. Maria também é invocada como a âncora da salvação, como corredentora, como medianeira e como advogada dos pecadores. Percebe que do concílio de Éfeso até hoje, Maria galgou um espaço muito grande entre uma simples criatura e a própria divindade. Maria então se parece mais com uma semideusa ou com uma deusa propriamente dita do que com a serva do Senhor descrita nas Escrituras Sagradas. Então, quando um católico fala que invoca Maria como mãe de Deus, ele não tem em mente o concílio de Éfeso, ele não tem em mente questões cristológicas, ele tem em mente questões mariológicas. Então nós não devemos atentar para este fato aí, ou usar essa expressão que se tornou parte da idolatria católica. Mas vamos dar algumas evidências bíblicas contra o dogma da Theotokos. Tá? Primeiro, as Escrituras Sagradas. Em nenhuma parte, os escritores do Novo Testamento, irmãos, denominam Maria de mãe de Deus. Você pode abrir de Mateus a Apocalipse. Em nenhum lugar as Escrituras denominam Maria como mãe de Deus, usam a expressão Theotokos ou mãe de Deus. Pastor Ezequias aqui, que é especialista em grego, né? Já, com certeza o Novo Testamento em grego encontrou, pastor Ezequias, essa expressão Theotokos? Nunca, né? Porque ela está ausente das Escrituras Sagradas. Maria é denominada na Bíblia de mãe de Jesus, está lá em 18 e 25, em Atos 1,14, em João capítulo 2, versículo 1. Chamada de mãe de meu Senhor, ou simplesmente sua mãe. Simplesmente mãe de Jesus Cristo, nunca mãe de Deus, né? E Jesus? Será que Jesus chamava Maria de mãe? Nunca Jesus chamou Maria de mãe, e isso é muito sintomático, não é? Jesus chama Maria simplesmente de mulher. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 47 ao versículo 50, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e vamos ler um pouquinho do que está escrito lá nesse capítulo. Capítulo 12, versículo 47 do Evangelho de Mateus. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, não respondeu e disse ao que falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é minha mãe, irmã e mãe. Irmão, irmã e mãe. O que a gente pode perceber aqui é que cada vez mais Jesus se afasta daquele contato fraternal com Maria, ou aquele contato maternal com Maria. Maria ela tenta então, por aquele instinto de mãe, controlar Jesus Cristo em certas situações. Por exemplo, nas bodas de Caná da Galileia, acabou o vinho, aí chega Maria: olha, acabou o vinho, meu filho, e aí? Como é que nós vamos fazer agora? Você não pode fazer nada? Mulher, não é chegar a minha hora. Não é chegar. Então Jesus simplesmente se pronuncia a respeito de Maria usando a expressão mulher. Muitos evangélicos, equivocadamente, acreditam que quando Jesus usa a palavra mulher, está menosprezando Maria, está simplesmente humilhando. Na verdade, não é isso. A palavra mulher aqui tem uma conotação de senhora, de dama, simplesmente isso. Jesus, então, cada vez mais está se afastando daquele contato maternal. E ele falando: olha, aqueles que realmente são a minha família, são aqueles que nasceram de novo, são a família espiritual minha. Esses são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus então deixa bem claro cada vez mais, quando ele chega próximo ao Calvário, que Maria, ela simplesmente foi um vaso para trazê-lo à terra. Acabou aí a missão de Maria, nada mais do que isso. Então ele denomina Maria de mulher. E
em toda a literatura do Novo Testamento e fora do Novo Testamento, né, a literatura clássica grega, segundo os especialistas, esse termo mulher para um filho se pronunciar a respeito da sua mãe não é encontrado, somente aqui no Novo Testamento e quando Jesus se reporta a Maria. É muito sintomático, porque a Igreja Católica quer colocar Maria como quase acima de Jesus Cristo, né? A maioria das imagens que você vê de Maria, ela carregando uma criança indefesa no colo. Maria então é a protetora de Jesus, a ponto de dizer para Jesus o que ele deve e o que ele não deve fazer. Mas as Escrituras Sagradas deixam bem claro isso. Jesus não se reportou a Maria como sua mãe. O Novo Testamento nunca chama Maria de mãe de Deus, né, e deixando essa distância bem grande entre ela e Jesus Cristo. Quanto à natureza divina, Jesus só teve um pai. Quanto à natureza humana, teve uma mãe. Apesar de Jesus ser Deus, Maria, no entanto, deu à luz não a Deus, mas a natureza e ao corpo humano de Jesus Cristo. Maria não é a mãe, nem mesmo no sentido natural do termo. Mesmo a natureza humana de Jesus foi diferente da de Maria, pois foi criada por Deus e preservada do pecado original. Mesmo assim, Maria pode ser chamada acertadamente de mãe de Jesus, assim como José de pai de Jesus, mesmo não tendo participação alguma no nascimento dele. O Concílio de Éfeso deixou bem claro isso. Que seja excomungado quem não professar que Emanuel é verdadeiramente Deus e, portanto, que a Virgem Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois deu à luz segundo a carne. Olha que interessante, aquele que é o verbo de Deus. Maria, nesse sentido do Concílio de Éfeso, ela é mãe de Deus, mas no sentido que deu à luz ao homem Jesus Cristo, a natureza humana de Jesus. Leão Magno, em 448, diz: porque a virgindade inviolada, sem conhecer a concupiscência, forneceu a matéria da carne, da mãe do Senhor, assumida a natureza, não a falta. Olha que interessante. E esse Leão foi um dos papas, segundo a Igreja Católica, e ele fala que Jesus assumiu a natureza de Maria e não a falta, ou seja, o pecado. Então, por essas palavras, nós percebemos que esse papa aqui não acreditava na Imaculada Conceição. A definição de Calcedônia diz lá onde está sublinhado: gerado segundo a divindade pelo Pai, antes de todos os séculos, e nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. Então veja bem, quando os concílios se reporta a expressão Mãe de Deus, é uma expressão cristológica. Está falando que Maria é mãe de Jesus segundo a carne. Mas os católicos normais, os leigos católicos, eles não entendem isso. Eles acreditam que Maria realmente é a mãe até do próprio Pai. Segundo, eu já ouvi de alguns católicos. Levando a lógica católica às suas últimas consequências, nós teríamos então uma confusão. Apesar da expressão Mãe de Deus não ser completamente errônea, em sentido puramente cristológico, no entanto se torna estranha, pois daí poderemos admitir pela mesma lógica as seguintes expressões: padrasto de Deus para José. Ora, se Maria é mãe de Deus e José era um padrasto, né, seria então certo chamar José de padrasto de Deus. Por exemplo, Isabel poderia ser chamada de tia de Deus, né? João Batista de primo de Deus, Eli de vô de Deus, e os irmãos de Jesus, Tiago e Judas, de irmãos de Deus. Ora, se chama Maria de mãe de Deus porque ela é mãe do Senhor segundo a carne, então nós somos forçados a admitir essas outras expressões também. Mas a Igreja Católica não admite isso. Se não admite isso, então por que admitir o título ou a expressão Maria como mãe de Deus? Vamos então ao segundo dogma, irmãos. Ai, partenos, sempre Virgem Maria. Esse aí tem dado debates na internet. Eu mesmo já debati com alguns católicos, alguns apologistas católicos, a respeito da virgindade perpétua de Maria. Maria foi virgem? Sim, ela foi virgem para se cumprir a profecia de Isaías. A virgem dará à luz. Para que Jesus Cristo nascesse, era necessário se cumprir essa profecia. Então Deus buscou dentre todas as mulheres judias uma mulher casta, que servisse a Ele, que fosse virgem. Maria foi virgem, sim. O problema não é que se Maria foi virgem no nascimento de Jesus. Isso toda a cristandade admite. O problema é, após o nascimento de Cristo, Maria continuou virgem? Os evangélicos falam que não, baseados na Bíblia. Os católicos falam que sim, baseado na tradição e nos livros apócrifos.
Muito bem. Lá no Catecismo da Igreja Católica, a página 141, diz: a liturgia da Igreja celebra Maria como a Partenos, sempre virgem. Vamos ver algumas evidências bíblicas contra a virgindade perpétua de Maria. Primeiro, o verbo ajuntar. Nós temos dois verbos que depõem contra a virgindade perpétua de Maria. O primeiro, o verbo ajuntar, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Acontece que o termo ajuntar denota intimidade sexual, como lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, quando Paulo fala sobre o casal. Olha, quando vocês forem tirar um momento de oração e consagração, cuidado para que o diabo não vos tente. Para que isso não aconteça, vocês devem se ajuntar novamente, e o homem paga o que é devido à mulher, e a mulher paga o que é devido ao homem. Então a palavra, o verbo ajuntar, tem uma conotação sexual, ou seja, de relacionamento entre marido e mulher. O segundo verbo, o verbo conhecer, em Mateus capítulo 1, versículo 25. E não a conheceu enquanto ela não dê à luz um filho. O verbo conhecer também é interessante, porque ele também é um hebraísmo que fala sobre intimidade sexual entre um marido e uma mulher. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que Adão conheceu Eva e ela concebeu. Maria, a própria Maria, lá em Lucas capítulo 1, versículo 34, quando o anjo pergunta para ela, avisa que ela terá um filho, ela fala: mas como que pode ser isso se eu não conheço o varão? Ela usou o verbo conhecer nesse sentido de conotação sexual realmente, né, de significado de intimidade sexual. E aí nós temos pela Bíblia Sagrada inteira e vários exemplos disso, olha. E ele conheceu Agar e ela concebeu. Conheceu e teve um filho. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a conheceu. E ela lhe foi por mulher, e ele a conheceu, e o Senhor permitiu a Ruth conceber. Marido, mulher, o verbo conhecer e um filho após o verbo conhecer. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Como? Dando Samuel como filho. Era jovem sobremaneira formosa, e cuidava do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Falando de Davi, não teve intimidades sexuais. E conheceu, e ela lhe deu à luz Zegubi, lá em 1 Crônicas 2, 21. Então, o depoimento da Bíblia é que o verbo conhecer traz um sentido de intimidade sexual. Então, quando a Bíblia fala que ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, está falando que José não teve relacionamento sexual com Maria até Jesus nascer. É bem claro as Escrituras Sagradas, mas a Igreja Católica não pode admitir isso, porque a sua teologia está fundamentada em fábulas, em histórias, baseadas em livros apócrifos. Outra evidência, o advérbio até em Mateus 25. Não a conheceu até que deu à luz ao seu filho. Em todo o Novo Testamento, em que o advérbio até é usado, implica em mudança de situação. Nós temos aí exemplos de Mateus 2, 13, 17, 9, 24, 39, onde o verbo até implica em mudança. Ou seja, ela foi virgem até nascer Jesus, para se cumprir a profecia. Depois, ela teve uma vida normal de marido e mulher. Quarta evidência, o substantivo masculino primogênito. Lucas usou a expressão grega prototokos, que significa primogênito, em relação ao nascimento de Cristo. E teve a seu filho primogênito. Olha que interessante, se Jesus fosse o filho único de Maria, e Maria não tivesse mais filhos, como aponta a Igreja Católica, Lucas teria usado uma palavra apropriada para isso, que é monogênesis, correto, pastor Ezequias? Monogênesis, que é filho único. Monogênesis, perdão. Desculpe a minha ignorância na língua grega, né? Estou aprendendo com o mestre aqui. Mas ele usou de propósito uma expressão que significa primogênito, ou seja, o primeiro. Né? Seria o primeiro de uma série, pastor Ezequias. Teria o sentido, primeiro de uma série ali. Muito bem. Sabendo que a Bíblia fala que Maria não conheceu o varão até nascer Jesus. Sabendo que o verbo ajuntar e o verbo conhecer denota intimidade sexual. Sabendo que
que o advérbio até implica em mudança de comportamento ou de situação, sabendo que Lucas e Mateus, por exemplo, usou o termo primogênito e não unigênito, é lógico que a gente deveria esperar que essa Bíblia também falasse sobre essa série de irmãos que Jesus supostamente teria. Mas é isso que ela faz. A quinta prova é os irmãos de Jesus. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 46, está escrito: disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos. Em Marcos 6,3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? Olha que interessante. Jesus era filho de uma família muito grande, né? Possivelmente aí Jesus é o primogênito mais velho, mas ele tinha 4 irmãos e no mínimo 2 irmãs. Portanto, uma família de 7 filhos de Maria. João 2,12, depois disso desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe e seus irmãos. João 7,3, disseram-lhe, pois, seus irmãos, saia daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Atos 1,14, todos esses unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Gálatas 1,18, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. 1 Coríntios 9,5, e os irmãos do Senhor e Cefas. Todos os evangelistas falam sobre isso, e o apóstolo Paulo também fala sobre os irmãos de Jesus. Não tem como negar. As evidências, juntando todas elas, se torna uma corrente que é difícil de você quebrar. Mas a Igreja Católica pretende quebrar isso. Aí eles colocam algumas objeções. Por exemplo, os irmãos de Jesus nunca são chamados de filhos de Maria, mas de irmãos de Jesus. Isto prova que Maria só teve um filho. Isso está em alguns artigos apologistas católicos. Então eles falam assim, sempre existe a expressão irmãos de Jesus e nunca filhos de Maria. Olha, mas precisa disso? A lógica nos remete a isso. Ora, Deus nunca é chamado de pai dos anjos, mas a Bíblia fala que os anjos são filhos de Deus. Não é verdade? Então a lógica nos leva a isso. Agora, fora isso, irmãos, nós temos uma evidência fortíssima. É um salmo messiânico. O Salmo 69, versículo 8. Olha o que diz o Salmo. Tornei-me como um estranho para os meus irmãos, e um desconhecido os filhos de minha mãe. Está bem claro aqui, filhos de minha mãe. O cumprimento profético disso, está lá em João. Pois nem seus irmãos criam nele. Então aqui é chamado de filhos de Maria, ou seja, filhos da mãe do Messias. Tá? É bem claro essa evidência aqui. Outra objeção católica. Os irmãos de Jesus eram, na verdade, irmãos de fé, seus discípulos. Ora, o corpo de Cristo denomina uns aos outros de irmãos, irmãos na fé. Então, na verdade, segundo um outro argumento católico, esses irmãos de Jesus eram irmãos de fé. Porém, a Bíblia desfaz essa falácia. E ela faz distinção clara entre os irmãos de Jesus e os seus discípulos. É o que está em João 7,3. Disse-lhe então seus irmãos, retira daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Olha, está bem claro aí, né? Há uma diferença entre irmãos de Jesus e discípulos de Jesus. Então, irmãos nunca podem ser os discípulos de Jesus. Há uma outra objeção, essa agora invoca a língua hebraica, né? Na língua hebraica não existe diferença entre irmãos e parentes próximos. Por exemplo, os católicos citam Gênesis capítulo 13, versículo 8. Ló chama Abraão de irmão. Porém, todos nós sabemos que Ló era sobrinho de Abraão. Era um parente, então, de Abraão. Mas ele denomina Abraão de irmão, nesse capítulo 13, versículo 8. Então, os católicos falam, tá vendo? A língua hebraica não faz essa distinção. E Jesus era um hebreu. Então, eles inventaram duas alternativas para explicar os irmãos de Jesus. Primeiro, a primeira alternativa vem dos livros apócrifos. Os irmãos de Jesus são filhos de José de um casamento anterior ao casamento de Maria. São meio-irmãos de Jesus. A outra é que são primos de Jesus. Na verdade, os irmãos de Jesus são sempre são filhos de uma outra Maria, a irmã de Maria, mãe de Jesus. Olha que confusão, gente. Veja bem, vamos nos deter nessa última alternativa aqui.
Se os irmãos de Jesus, denominados nos evangelhos, fossem primos de Jesus, filhos de uma outra Maria, irmã de Maria, por que esses filhos sempre andam com a tia e nunca com a mãe? Sempre aparece com a tia. De duas uma, ou a mãe era muito relapsa, né? Ou ela realmente já estava morta, tá ok? Mas não tem como a gente admitir que o sobrinho sempre ande com a tia e nunca com a mãe. Outra coisa, é impossível ter na mesma família duas filhas com o mesmo nome, de Maria. Não dá para admitir essas coisas, não é, irmãos? Então, são falácias em cima de falácias que o catolicismo inventa para defender o que é indefensável. A palavra irmãos, no hebraico, realmente, ela não tem distinção entre irmãos e parentes próximos. Só que, quando os evangelistas escreveram o Novo Testamento, os apóstolos, eles escreveram em grego e não em hebraico. E em grego, há uma perfeita distinção entre irmãos, primos e parentes, como mostra aqui as palavras em grego. Por exemplo, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 19, quando fala dos irmãos do Senhor, Paulo fala, né? Usa a palavra adelphos, que é irmãos de sangue realmente. Quando a Bíblia quer falar sobre parentes, como lá em Romanos 16, 11, pode abrir a sua Bíblia em Romanos 16, 11, você vai ver que Paulo usa uma palavra própria para isso. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Herodião, meu parente. E no grego é essa palavrinha aí. Vou recorrer aos universitários aqui da tribuna. Pastor Ezequias, a pronúncia correta dessa palavra? Siganês. Olha aí que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Eu ficaria ouvindo o pastor Ezequias assim a noite inteira falar essas palavras em grego. Outra palavra que diferencia de irmãos é primo, né? Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Então, o Novo Testamento, ele tem distinção sim. Se os evangelistas, se os escritores do Novo Testamento quisessem falar que os irmãos de Jesus eram parentes, teriam usado aquela outra palavra para parentes, ou mesmo primo aqui embaixo, mas eles usaram a palavra correta, adelphos, que é parente, ou seja, que é irmão de sangue. Ok? Eu tenho quanto tempo? Não sei quanto tempo eu tenho. 10 minutos. Então vamos para o terceiro dogma, da Imaculada Conceição. O que diz a Igreja Católica? Nós declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que afirma que a bendita Virgem Maria, do primeiro momento de sua concepção, por graça singular e privilégio do Todo-Poderoso Deus, e em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador da raça humana, foi preservada livre de qualquer mancha de pecado original. É uma doutrina revelada por Deus e, por essa razão, precisa ser firme e constantemente acreditada por todos os fiéis. Tá? Então, para os católicos, na definição do Papa Pio IX, aqui em 1854, Maria foi isenta de pecado. Mas que tipo de pecado? Do pecado original e do pecado normal que é praticado pela própria pessoa. Que Maria foi concebida sem nenhum sinal do pecado original e permaneceu sem pecado durante toda a sua vida. Tá? Essa é uma dos dogmas marianos. Vamos ver as evidências bíblicas contra esse dogma. Primeira evidência, lá em Lucas 1:47, a própria Maria confessa que precisa de um Salvador. No seu cântico, o Magnificat, ela diz que a sua alma se alegra em Deus, seu Salvador. Olha, se ela precisa de um Salvador, é porque ela é uma pecadora e estava perdida, como todos nós. Então a Bíblia deixa bem claro que a própria Maria fala sobre isso. Sabe por que isso? Porque o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele não deixa nenhuma exceção. Ele poderia falar assim, olha, todos pecaram, menos Maria, mãe de Deus, virgem para sempre. Ele não diz isso. Ele não faz exceção à raça humana. Ele diz que todos, incluindo Maria. A Bíblia nos diz que somente Cristo é imaculado. Está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 26. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 7, versículo 26, lá de Hebreus.
Porque nos convinham tal sumo sacerdócio, santo, inocente, imaculado, ou seja, sem pecado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Em nenhum momento a Bíblia, os escritores sacros denominam Maria de imaculada. Somente um é imaculado, Jesus Cristo. Graças a Deus. O dogma carece de apoio lógico, porque deveria haver uma conceição imaculada em cadeia. Para Maria ser sem pecado, os seus pais deveriam também ser sem pecado, também ter sido separados do pecado original. E os seus avós ser separados do pecado original. E os seus bisavós, e os seus tataravós, chegar em Adão. Não tem como chegar em Adão, Adão foi o primeiro a pecar. Então não tem como admitir uma lógica dessa. Outra, porque desumaniza Maria. Quando você fala que Maria não teve pecado, você retira ela de um processo natural, do qual a Bíblia diz. O apóstolo Paulo cita em 3,23 de Romanos, que todos pecaram, e o pecado atingiu a todos. Maria se torna então quase uma deusa sem pecado. E é isso realmente que os católicos transformam Maria, em uma semideusa. Quarto dogma, o dogma da Assunção de Maria. O que esse dogma diz? Declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado, que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, cumprindo o curso de sua vida terrestre, foi assunto em corpo e alma à glória celestial. Papa Pio XII, em 1950, ele proclamou o último dogma mariano, o dogma da Assunção de Maria. Tá? Aí vocês têm uma imagem da chamada dormição de Maria. Tá? Segundo a lenda apócrifa, fala que quando Maria estava próxima à morte, ela teve um sono dado por Deus, e ali foi trazido de todos os cantos da terra, todos os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo. Jesus veio com o arcanjo Gabriel e Miguel, e outras miríades de anjos, e acamparam-se próximo a Maria. E ali Jesus Cristo ressuscitou Maria e levou-a com corpo e alma para o céu. É uma historinha piedosa, porém mentirosa, apócrifa. Não faz jus o que as Escrituras nos dizem, irmãos. Tá? A Bíblia nunca fala que Maria ressuscitou, ela guarda a ressurreição, como todos nós, como todos os santos. Mas vamos ver as evidências bíblicas contra este dogma. Primeira evidência, Paulo silencia sobre ela quando fala da ressurreição dos santos em 1 Coríntios capítulo 15. É um extenso que o apóstolo Paulo faz no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. E ele falando sobre a ressurreição. Mas é estranho que ele deixa Maria de fora. Ele poderia ter usado, já que, segundo a lenda, o apóstolo Paulo esteve presente a esta reunião da dormição de Maria, seria estranho dele não falar sobre ela aqui, quando ele trata sobre a ressurreição. Ele fala somente sobre Jesus, e acaba o assunto. Deixa Maria de fora, justamente porque não houve nenhuma assunção de corpo e alma de Maria. João, a quem Jesus deixou Maria aos seus cuidados. Quando você abre o livro do Apocalipse, você vê várias figuras no céu. Você vê anjos, os anciãos, a grande multidão, vários personagens ali. Só que Maria você não vê. Ora, se Maria foi assunta ao céu e está à direita do Filho, como diz a teologia católica, por que João não a viu? É estranho. João, ao escrever seu evangelho e epístola, décadas após a morte de Maria, silencia sobre o assunto. Ora, segundo algumas autoridades católicas, Maria morreu no ano 50 do primeiro século da era cristã. Só que João escreveu o seu evangelho e epístola no final deste século, lá para o ano 90 ou 95, muitas décadas após a morte de Maria. Era a oportunidade de João falar sobre a morte de Maria e a sua ressurreição, mas João se silencia sobre o assunto. É muito estranho, sendo João aquele que cuidou de Maria até uma idade avançada. E mais estranho ainda é que, apesar da Bíblia relatar a assunção de Enoque em Gênesis 5:24 e a assunção de Elias, ou seja, que eles foram trasladados para o céu em 2 Reis 2:11, santos de Deus, pretensamente inferiores em dignidade se comparados a Maria, segundo o pensamento católico, silencia-se por completo quanto à assunção da Mãe de Deus. Olha,
Enoque e Elias, a Bíblia fala que foram levados ao céu. Maria, que a Igreja Católica faz toda essa teologia em volta dela, em uma teologia específica sobre a sua ressurreição, a Bíblia não fala nada. É muito estranho se isso fosse realmente verdade. E por último aí, esse dogma é espúrio, porque ele é baseado em lendas e histórias apócrifas. Irmãos, nós teríamos muito mais para falar sobre Maria, tá? Muito mais. Então, inclusive, eu quero fazer uma palestra própria para cada tópico deste aqui. Mas eu acredito que as horas já se passaram e eu creio que os irmãos, de maneira panorâmica, entenderam muito bem que Maria não é mãe de Deus, Maria não é sem pecado, Maria não foi assunta ao céu e ela não foi uma virgem perpétua. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições